Olá pessoal, bom dia! Paz e graça da parte de Jesus Cristo, da parte daquele que era, que é o que há de vir, o Pai, e da parte do Espírito Santo, que essa paz alcance você em qualquer lugar deste planeta em que você estiver me ouvindo, né? Deste país, sei lá, de repente você está compartilhando com alguém que está lá fora do país e essa pessoa está sendo, em nome de Jesus, sendo abençoada. Bom, Hoje, hoje nós estamos, nesse exato momento, prestes a entrar em reflexão novamente no livro de Apocalipse, capítulo 6, né? No segundo selo. Mas você está no canal Samuel Buralho e aí necessitamos urgentemente de que você compareça compartilhando o nosso trabalho, fazendo com que essa mensagem vá até pessoas que não conhecem este livro e é importante para ela. Deus abençoe você, certo? Dê o seu like, que é muito importante, né? E nós vamos lá continuar na nossa meditação. Bom, na nossa meditação de hoje nós vamos falar do segundo selo. Temos que entender, irmãos, queridos amados, o seguinte: às vezes Deus faz repetições para mostrar coisas de ângulos diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você lê o Apocalipse, se você lê se você lê o livro de Daniel, capítulo 2, e você vê o Daniel, capítulo 7, você vai ver que a profecia é a mesma de ângulo diferente. Né? Você vai encontrar ali 4 animais e no capítulo 7 e 4 metais no capítulo 2, mas a história é a mesma. Então, semelhantemente, Deus faz também aqui no Apocalipse. O que é que Deus dá? Deus está apresentando a história da igreja em visões diferentes. As 7 igrejas e agora os 7 selos. E o versículo que nós vamos ler hoje, certo? Está do verso 3 em diante, o segundo selo. E na continuação nos diz o seguinte: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Bom, em primeiro lugar, irmãos, como eu já expliquei aqui outrora, existe 3 formas de se estudar o Apocalipse, né? Cada credo religioso vê de uma forma, de um ângulo diferente. Exemplo, nós temos o preterismo, onde joga tudo para o passado. Nós temos o futurista, aquele que joga tudo para o futuro. E nós temos o historicista. O historicista é aquele que vai acompanhando a história da igreja. Pegar e contar, falar de coisas espirituais sem puxar lá o assunto da igreja, a história, o fundamento, isso não existe, né? Nós temos que conhecer a história. Bom, e dentro da história da igreja, nós estamos aqui encontrando biblicamente como seria, né? Deus está revelando para João e para nós hoje. O importante é nós, não é nem tanto João, né? Porque João estava olhando para o futuro e o futuro chama-se nós, né? Nos dias atuais. Bom, dentro do nosso futuro hoje, o que João viu? Um cavalo vermelho. Bom, eu disse ontem que branco, aliás, foi antes de ontem. Aliás, ontem, perdão. Eu disse que o cavalo branco representa a pureza, pura doutrina, doutrina pura. Jesus Cristo tinha entregue para eles, estava fresquinha ali, e eles aí começou a pregar e foi até o ano 100 pregando. O cavalo vermelho, se o branco representa pureza, o cavalo vermelho representa sangue. Então significa que logo depois haveria grandes perseguições em cima da igreja. E foi o que aconteceu, né? O Império Romano se ergueu, levantou-se contra o cristianismo, porque viu o crescimento exponencial da igreja, e agora começou a perseguir de forma terrível, né? O Império Romano ali começou a perseguir. Se você pegar a história, o livro de história, você vai ver como foi. Eles pegavam os cristãos e jogavam nos calabouços, jogavam
lá no Coliseu Romano, e os leões comiam, e eles pegavam crianças, jogavam para cima, espetavam, enfim, era um morticínio terrível. Os romanos botou para quebrar no cristianismo. E os cristãos sofreram bastante nessa época, né? Foi um sofrimento terrível. Então, esse período da história do cristianismo representa o cavalo vermelho, porque representa derramamento de sangue. Só para você ter uma ideia, teve um dos reis, né, de Roma, que pegou os cristãos, eu não estou bem lembrado, não sei se foi Nero César, não me lembro bem. Eles pegaram os cristãos e saiu colocando, rodeando ali no seu jardim, e aí amarrado num pedaço de pau, e tocou fogo, e ali de repente começou a clarear tudo, e entendia ele, o diabo colocou isso nas ideias dele, só um maluco mesmo, endemoniado, e que aquilo ali seria luzes, né, para clarear os seus jardins. E ali estava sendo vidas sendo tiradas, e sangue derramado, pessoas sendo mortas por causa da sua fé. Então esse período é o período do cavalo vermelho. Aqueles irmãos lá do cavalo branco que lutaram para manter a doutrina e chamaram aqueles que queriam trazer heresia para dentro da igreja de mentirosos, agora estavam sendo perseguidos, estavam sendo levados à morte. E do ano 100 para até o ano 313 foi uma coisa terrível. Tem uma parte, mostra lá, né, Apocalipse, diz que havia 10 dias de perseguição, 10 dias, 10 anos, profeticamente falando, e até entrar Constantino e aquele negócio. Bom, então dentro desse período a igreja sofreu bastante, derramou muito sangue para se manter fiel, mas infelizmente ele já estava começando a penetrar o poder de Satanás dentro da igreja, e falsas teorias também começaram a penetrar, mas isso a gente vai ver depois. Nesse exato momento, a única coisa que importa saber é que aquela igreja branca, pura, que saiu vencendo para vencer, agora estava sendo perseguida e o seu sangue sendo derramado. Que Deus abençoe você. Entenda que eles fizeram isso, eles derramaram sangue ontem, no sentido do passado, para que você tivesse isso hoje nas mãos. Então não despreze a sua Bíblia, meu querido, ó. Põe ela no coração, guarda ela com muito carinho, porque além do sangue do dono, além do sangue do dono ser derramado, o sangue dos que seguiam o dono também foram derramados, certo? E por que não amar este livro, né? Já que ele tem um preço tão grandioso. Deus te abençoe, um beijo no coração, e o Senhor Jesus te abençoe e te guarde nesse dia desconhecido. Amém.